Bom, com som e imagem, hora da nossa comentarista, jornalista Vera Magalhães, no Jornal da Manhã. Tudo bem, Vera? Bom dia. Bom dia, Thiago. Para você, para todo mundo aí no nosso estúdio, para quem nos ouve e nos assiste nesta quarta. Ô Vera, de volta ativa, você conversou com as suas fontes sobre a situação de Eduardo Bolsonaro no Senado. O que você ouviu das pessoas que circulam lá pelo poder? Será fácil aprovar a indicação do filho do presidente para a Embaixada do Brasil em Washington? Tiago, eu estava de férias quando houve, a notícia de que Eduardo Bolsonaro será indicado, porque ela ainda não foi formalizada a indicação para a Embaixada do Brasil em Washington. Então, uma das primeiras providências que eu tomei ao voltar a circular, a conversar com as pessoas, foi justamente tomar o pulso, principalmente do Senado, quanto a essa indicação. Eu vi, ainda de férias, que havia campanhas pelas redes sociais de alguns influenciadores, de algumas pessoas, para que o Senado vetasse a indicação como uma maneira de dar um freio ao presidente, fazê-lo entender meio na marra o princípio da impessoalidade, que ele não poderia indicar o seu filho para a Embaixada do Brasil em Washington. Mas a despeito de o governo não ter uma maioria formal no Senado, eu acredito que não será tão fácil assim impingir essa derrota ao presidente. Por quê? Porque o Senado não tem nenhuma tradição de vetar a indicação de embaixadores. Fez isso uma vez com Dilma Rousseff, quando a casa estava muito irritada com ela e quis ali sim dar um recado muito veemente. E era de um embaixador para uma embaixada menos importante, sem nenhuma ligação direta com a presidente. Então, fazer isso teria uma simbologia muito grande, algo como uma declaração de guerra ao presidente da República. Então, eu não vejo ainda criado o ambiente para isso. Mas há estratégias sendo colocadas em curso de um lado e de outro. Do lado do governo, do lado do presidente Jair Bolsonaro, ele destacou seus principais líderes para começarem o convencimento aos senadores para a aprovação do nome do seu filho. Então, o Major Olímpio, com quem eu conversei, é um que está bastante imbuído dessa missão. Ele tem também um interesse particular nessa ida do Eduardo Bolsonaro a Washington, porque abre uma frente para o controle do PSL aqui em São Paulo, algo em que ele é bastante interessado. Então, ele está muito empenhado em convencer seus colegas da aprovação do nome do filho do presidente, do filho 03. O Flávio Bolsonaro, irmão do Eduardo, liberado um pouco do caso Fabrício Queiroz, graças à decisão do Dias Toffoli, também está se sentindo mais à vontade para, de uma maneira mais discreta, conversar com os senadores. E o presidente, pessoalmente, tem falado com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Eles já tiveram alguns atritos aí recentemente, mas tem restabelecido um contato para sondar os ânimos do Senado quanto à indicação. Alcolumbre fez declarações públicas de que isso é uma prerrogativa do presidente, se eximiu de tecer comentários maiores. Para alguns aliados, ele reconhece um certo desconforto com essa situação, mas ao presidente ele tem sido apaziguador, tem acalmado quanto aos ânimos do Senado. Do outro lado, a oposição tenta angariar votos na Comissão de Relações Exteriores, que é a primeira que vai analisar a indicação, e também no plenário, contrários à indicação. Hoje, eu colhi placares bem distintos da situação na CRE. A oposição acha que está mais ou menos empatada, o que deve levar partidos simpáticos ao governo a trocar integrantes na comissão. Esse movimento também está sendo feito agora no recesso. Discussões sobre a troca de integrantes da comissão para facilitar a tramitação do nome de Eduardo Bolsonaro. E no plenário, a oposição computa algo como 41, 42 votos contrários. Eu acho que é um cômputo que está descasado da realidade. Não acredito, por exemplo, que eles tenham na oposição, e falei isso aos senadores da oposição, cerca de 7 ou 8 votos no Podemos, por exemplo, contrários à indicação de Eduardo Bolsonaro. Já o Major Olímpio me disse que será ainda mais fácil no plenário do que na comissão. Mesmo se derrotado na comissão, Eduardo Bolsonaro pode ir a plenário. Então está mais ou menos assim. A indicação de Eduardo Bolsonaro aos Estados Unidos, que é uma outra etapa, além da submissão do seu nome ao Senado, deve ser formalizada nesta semana, para que haja um aval dos Estados Unidos ao nome, e na volta do recesso o nome deve ir ao Senado. Agora, Vera, me diga uma coisa, nessa questão, essa indicação
pode ou não concorrer de uma certa maneira com a tramitação da reforma da Previdência, que ainda precisa ser aprovada em segunda votação na Câmara para depois ir ao Senado, que é a casa que vai analisar a ida ou não do filho do presidente para os Estados Unidos. Uma coisa atrapalha a outra ou não? Nesse aspecto, os senadores são mais unânimes quando eu pergunto, Thiago. Por quê? Porque a tramitação do segundo turno da reforma da Previdência na Câmara deve ser algo rápido, bem mais fácil do que foi toda aquela novela que a gente acompanhou, comissão especial, depois plenário no primeiro turno. Então deve ser algo rápido e a reforma deve desembarcar no Senado ainda em agosto. Portanto, concomitantemente com essa discussão a respeito do nome do Eduardo Bolsonaro, que também vai ser judicializada. Então ela deve ficar algumas semanas, pelo menos, tramitando ali no Senado. Então, as duas coisas tendem, sim, a coincidir, a concorrer uma com a outra. E, nesse caso, mesmo os senadores governistas concordam que uma discussão que tem o peso que tem a indicação do filho do presidente da República ao principal posto diplomático do Brasil no exterior concorre com a da reforma da Previdência. No mínimo, tem um efeito imediato de encarecer, entre aspas, a discussão e o apoio de alguns senadores à reforma. Senadores que serão muito preciosos para aprovar o nome do filho do presidente para a Embaixada do Brasil em Washington, tendem a fazer uma negociação casada dos seus interesses também na reforma da Previdência. E quais são esses interesses? Aqueles de sempre. Emendas aos seus estados, postos importantes em órgãos governamentais em seus estados, etc. O governo começou dizendo que não faria negociações nessa base, mas a gente já viu na reforma da Previdência que na Câmara a negociação se deu sim por aí, pela via orçamentária. O que eu sempre digo, não tem nada demais, não equivale a mensalão, não equivale a mensalinho, a nada disso. São instrumentos colocados pelo legislador na Constituição, etc., como maneiras de o presidencialismo ser exercido. Então, este tipo de negociação tende a se intensificar, com os senadores tendo o papel preponderante, importante, de aprovar o nome do filho do presidente da República para o principal posto diplomático do Brasil no exterior. Thiago. Ô Vera, estaremos te acompanhando na programação da Jovem Pan. Bom trabalho, até mais tarde. Até mais tarde, um ótimo jornal para vocês.